Olá, muito boa tarde. Hoje assinala-se o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, um tema que vamos analisar com o padre Peter Stilwell e também Carlos Jalali, da comunidade Bahá'í, e é a ausência de liberdade religiosa que motiva também a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos, com que vamos iniciar. Aqui em Portugal não é invulgar ver igrejas quase vazias, quase sem fiéis, quase apenas monumentos sem vida, sem a presença vibrante das pessoas que se encontram em oração, que rezam em comum, que estendem os braços para abraçar a humanidade inteira. Noutros países, noutros lugares, é ao contrário. Há pessoas fiéis, mas quase não há igrejas e muitas vezes nem sequer há sacerdotes. A imensa região da Amazónia, no Brasil, é um desses lugares. Há dezenas e dezenas de pequenas comunidades que foram nascendo nas margens do grande rio e que estão como que esquecidas da civilização. Estão longe, estão demasiadamente longe e o mundo nem se lembra muitas vezes de que existem, de que naquelas casas construídas sobre as águas moram pessoas, moram homens, mulheres e crianças. Um dos grandes desafios da Igreja é ter padres para enviar para essas comunidades ribeirinhas. Um dos grandes sonhos de Rolison Afonso é ser ordenado sacerdote para ser enviado precisamente para a Amazónia. Somos chamados de ribeirinhos. O ribeirinho, ele tem essa conexão com o rio Amazonas, com a natureza. Eu tenho refletido que, assim como Jesus passava à beira do mar da Galileia, convidando os seus discípulos, e sinto que a partir do rio também Jesus me chama. Era criança, eu queria ser padre, né? Pela roupa, né? Porque eu via ali bonito o padre celebrando a missa, né? Me apaixonava por isso, né? Aí os meus amigos de escola começavam a brincar comigo, né? Ah, padre, vai ser padre, não vai casar. E aquelas brincadeiras, né, me afetaram um pouco, porque eu comecei a ter um pouco de vergonha desse sonho de me tornar padre. Me afastei um pouco da questão da fé, né? Então, né, foi essa fase da minha adolescência, né? Teve presente ali drogas, bebidas, namorar, e ficava com algumas garotas. Mas o chamado sempre esteve presente ali na minha vida. Maria estava ali do meu lado, Jesus, né, estava ali do meu lado, né, procurando, né, me chamando. Mas tomar a decisão de escutar a Jesus não foi fácil. Deixei coisas para trás, tive que deixar trabalho, família, tudo por uma grande missão, tudo por um amor. Sou seminarista da Arquidiocese de Manaus, uma grande cidade, né, da região amazônica situada no Brasil. Se, com a graça de Deus, me tornar padre, posso falar pelo amor a Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo, né, que nos chama, né? É Jesus Cristo que quer nos ensinar esse amor. Eu quero levar a esperança, a Eucaristia, ao povo que não tem tanta a presença assim do sacerdote. Algumas comunidades ribeirinhas aqui da região recebem a visita há apenas um ano de um padre. Nós, como seminaristas, colaboramos no trabalho de evangelização, com a celebração da palavra, com visitas às famílias e nos trabalhos pastorais em geral.
Gostaria de agradecer a todos os benfeitores da ACN por nos ajudarem e queria pedir também que continuem nos ajudando para que cada vez mais tenhamos padres para a nossa Amazônia, para o mundo todo, para que possamos levar a Eucaristia, o trabalho pastoral aos lugares mais distantes. É notável o esforço da Igreja para estar presente, para chegar junto das populações que vivem nas margens dos rios da Grande Amazónia. O jovem Rolison Afonso quer ser padre para levar Deus aos que vivem nesta enorme região do Brasil. A Igreja da Amazónia confunde-se na pobreza com as populações locais. Uma das formas mais visíveis do apoio da Fundação AIS à Igreja da Amazónia é, por exemplo, através dos barcos que são entregues às dioceses e que permitem que os sacerdotes cheguem junto dos fiéis. É que por lá, claro, os rios são as estradas. Outra forma de ajudar é, claro, apoiando na formação dos futuros padres, como Rolison Afonso. Ele conta connosco. Ele precisa da nossa ajuda. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A sinodalidade na vida da Igreja motivou as jornadas pastorais do Episcopado e levou a Fátima os coordenadores diocesanos deste caminho de Igreja. Uma sala cheia que não se resumia aos bispos, desta vez com um desafio sinodal a marcar os trabalhos, vieram também os diretores dos serviços da Conferência Episcopal e os coordenadores diocesanos do itinerário sinodal. São jornadas pastorais dos bispos sobre a sinodalidade na vida da Igreja, neste processo que estamos a viver, e cada diocese traz 2 representantes também para estes 2 dias, enfim, de reflexão sobre esta temática tão importante para a vida da Igreja, que faz parte da essência da Igreja. Também diretores dos serviços da Conferência Episcopal estiveram presentes. Portanto, são tempos de estudo, de reflexão, para tentarmos ver também, a nível comum da Conferência Episcopal e entre as dioceses, algumas linhas, enfim, algumas sugestões para vivermos autenticamente esta sinodalidade. 2 dias de reflexão que começavam com o professor José Eduardo Borges de Pinho a falar da sinodalidade como interpelação às igrejas locais e à colegialidade episcopal. Temos 3 momentos. O primeiro vai ser um tempo de reflexão, 2 conferências, portanto, sobre a sinodalidade, as resistências, as oportunidades. Depois o segundo tempo importante da partilha de algumas sínteses das dioceses, não podem ser todas, mas pelo menos 5 irão apresentar, enfim, como exemplo, enfim, os outros também podem partilhar. E finalmente um trabalho de grupos sobre a sinodalidade nas igrejas locais e entre as igrejas locais, as dioceses e também na Conferência Episcopal, para chegar às tais conclusões de que falei, porque um sínodo é um processo, as conclusões não são tidas já nem de avanço nem no fim, é um caminho que se vai fazendo precisamente sempre na escuta do Espírito e escutando-nos uns aos outros. Na abertura dos trabalhos, Dom José Ornelas lembrou que a sinodalidade é um caminho sem recuo, que é pedido pelo Papa e está em marcha nas estruturas da Igreja. E é isso que nós nos assumimos, sem vaidades, mas com esperança. Somos aquilo que somos, mas temos de aprender a viver melhor, a ser Igreja. Estamos numa época em que ou somos verdadeiramente uma Igreja assim, ou então é uma Igreja que vai ficar sem capacidade de penetração na sociedade onde vive. Esta reunião do Episcopado deverá também definir a equipa que vai agora redigir a síntese nacional, tendo por base os contributos das dioceses. A ausência da liberdade religiosa no mundo, no momento em que entre nós se assinala o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. É por isso que temos connosco
o padre Peter Stilwell, é o diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso no Patriarcado de Lisboa, e também, via digital, Carlos Jalali, da comunidade Bahá'í, que integra a Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas na RTP. Muito boa tarde, Padre Peter. Boa tarde também, Carlos Jalali. Começava desde já consigo, Padre Peter Stilwell. São 21 anos desta lei de liberdade religiosa. Vivemos num país sem grandes, digamos, atritos ou grande conflitualidade nesta questão. No entanto, importa sempre trabalhar na proximidade e no aprofundamento desta relação entre aqueles que fazem caminhos, itinerários diferentes para chegarem até Deus. São duas dimensões diferentes. Uma é a maneira como o Estado abre ou não abre um espaço para as religiões e o faz de uma maneira equitativa, respeitando as diversas religiões. Isso é uma coisa. Estabelece, por assim dizer, o campo do jogo. Depois é a relação que as próprias comunidades estabelecem umas com as outras. Aí também há um benefício para o Estado, na medida, por exemplo, em que o Alto Comissariado para as Migrações tem um grupo de trabalho para o diálogo interreligioso que reúne mensalmente e que vai refletindo sobre a maneira de colaborar com o Estado, nomeadamente na questão das migrações, mas não só. Muito bem. A Carlos Jalali é da comunidade Bahá'í, mas também ligado a este tempo de emissão das confissões religiosas aqui na RTP. De notar que estamos no 25º ano, já são 25 anos desta experiência que aqui na televisão pública agrupa as diferentes religiões. Que balanço faz também desta experiência de proximidade, de partilha de tempos, também desta forma de chegar junto dos portugueses? Eu faço uma avaliação extremamente positiva, sobretudo quando colocamos o caso português em perspectiva comparada, quer olhando para outros países europeus, quer olhando de forma mais geral para o contexto das democracias a nível mundial. Portugal é um líder em termos daquilo que é a capacidade de institucionalizar mecanismos para o diálogo interreligioso. Este espaço da fé dos homens é um excelente exemplo disso, na medida em que é um espaço onde as diferentes comunidades e confissões religiosas dialogam, cooperam para encontrar um espaço de partilha coletiva que permite não só chegar ao lar dos portugueses e assim também dar uma perspectiva da diversidade da experiência religiosa e assim também aumentar o conhecimento que temos, mas também tem proporcionado o diálogo entre as comunidades religiosas na medida em que é preciso organizar estes tempos. E nesse sentido tem servido este propósito de ser um mecanismo de diálogo, porque o diálogo é isso mesmo, é uma conversa entre duas ou mais pessoas que têm perspectivas diferentes e onde o objetivo é que cada participante aprenda algo e que possa mudar e crescer. E de facto, isso é algo que é muito visível. E não falamos muito deste tema em Portugal, mas é interessante notar como, a nível europeu, Portugal é visto como, de facto, um líder e um exemplo em termos daquilo que é a dinâmica de diálogo interreligioso e que se reflete também, por exemplo, nas tomadas de posse do atual Presidente da República, que foram marcadas por celebrações interreligiosas. Referiu esta proximidade, não apenas o programa em si que é emitido, mas depois a comissão que reúne. E aí há um contacto muito direto entre todos e acaba por se funcionar como um mecanismo muito importante de conhecimento mútuo, também de trabalho em comum e de um caminho que se tem feito ao longo destes 25 anos. Sem dúvida, sem dúvida. E este caminho comum
permite-nos identificar aquilo que nos aproxima, aquilo que nos une, e há muito que nos une. E isso vê-se até na própria evolução daquilo que é o trabalho da Comissão de Tempos de Emissão das Confissões Religiosas. Mais recentemente, por exemplo, a Comissão iniciou uma dinâmica de ter programas na rádio de diálogo interreligioso, onde as diferentes comunidades dialogam sobre temas em comum. E isso é reflexo dos ganhos, da evolução que temos conseguido ao longo dos últimos 25 anos. Referi há pouco a tomada de posse do Presidente da República, quer a primeira, quer a segunda, que foram pautados por momentos de celebração interreligiosa. Isso dificilmente teria sido possível se não tivéssemos esta construção de diálogo e de entendimento entre as confissões religiosas ao longo das últimas décadas. E este é um trabalho que não começou quando a fé dos homens foi formalizada. Há um trabalho prévio e pioneiros das várias confissões que vale a pena também destacar. É um processo de construção gradual e que nos permite chegar ao longo do tempo a este ponto de referência a nível mundial. E é um exemplo de uma política pública de longo prazo, construída de baixo para cima, mas também, obviamente, com a formalização a nível legal, que a Lei da Liberdade Religiosa trouxe, e que dá frutos muito evidentes quando olhamos para a dinâmica do diálogo interreligioso em Portugal comparado com outros contextos europeus. Certamente. Padre Peter Stilwell, começávamos este programa precisamente com uma rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, em que habitualmente, e em cada quarta-feira, aqui fala da ausência de liberdade em tantas latitudes deste mundo. Temos que ter e guardar sempre esta noção de escala, em que aquilo que experimentamos no nosso país não é propriamente a realidade mundial. A ausência de liberdade religiosa é, infelizmente, hoje uma realidade presente em muitos países. É verdade. Em parte, isso tem a ver com as próprias religiões. Algumas delas, em vários países, não concebem ainda a ideia de liberdade religiosa. A Igreja Católica, durante muito tempo, não aceitava esta ideia da liberdade religiosa. Foi com o Concílio Vaticano II que se deu uma volta de 180 graus, na medida em que a Igreja Católica pensava assim: não podemos deixar que se propaguem coisas que não são verdade no interior da sociedade e, portanto, a liberdade só para aqueles que dizem a verdade. Claro que quem é que vai decidir o que é a verdade? A Igreja Católica decidia que aquilo que ela ensinava é que era a verdade. O que o Concílio Vaticano II trouxe de novo foi dizer: não estamos a dizer que são as verdades que têm direitos, estamos a dizer que as pessoas é que têm direitos. E, portanto, que as pessoas têm o direito de procurar o sentido da sua vida, procurar o sentido último da sua existência, a procurar dialogando com a religião na qual nasceram ou com outras religiões. E, portanto, a partir daí, nós notamos nos vários países onde a Igreja Católica tinha alguma preponderância, uma mudança na questão da liberdade religiosa. E aqui em Portugal, quando se tratou de discutir e preparar a Lei de Liberdade Religiosa, a Igreja Católica não estava envolvida diretamente porque tinha uma concordata com a Santa Sé, mas as pessoas que trabalharam sobre isso utilizaram a documentação do Concílio Vaticano II para pensar os critérios da Lei de Liberdade Religiosa. E, felizmente, temos uma lei que respeita a diversidade das religiões e os seus estilos próprios, criando condições para haver diálogo entre as comunidades. Carlos Jalali, falávamos aqui com o Padre Peter, a ausência de liberdade religiosa em tantas partes do mundo integra a comunidade Bahá'í. Penso que também experimentarão esta ausência de liberdade religiosa noutras latitudes. Aqui goza-se de um caminho de tolerância e de proximidade, mas não é assim em todo o mundo.
Infelizmente não. Infelizmente não. A comunidade Bahá'í é uma das comunidades que é perseguida em vários pontos do planeta. Em alguns países, como no caso do Irão, há políticas sistemáticas de perseguição por parte do poder político. E acho que é importante aqui destacar aquilo que é a verdadeira essência da religião. A verdadeira essência da religião deve ser a paz, deve ser de conseguirmos estar em paz, quer connosco próprios, quer com aqueles que nos rodeiam. Essa é a base da verdadeira religião e essa é a base que nós temos conseguido, de facto, assegurar em Portugal e que se reflete no trabalho da Comissão de Tempos de Emissão das Confissões Religiosas. É um espaço de liberdade, onde respeitamos uns aos outros, onde ouvimos uns aos outros e onde procuramos encontrar aquilo que nos une. E há muito que nos une. Esta procura por sermos pessoas melhores, procurarmos servir a humanidade, trabalharmos para um mundo melhor e para comunidades mais saudáveis e mais prósperas. Desenvolvermos estas capacidades espirituais que temos. Tudo isso são aspectos que nos unem, independentemente das confissões religiosas. E esses são os aspectos que temos que valorizar e ainda bem que em Portugal temos essa capacidade de ter um diálogo que é sólido e que felizmente não temos esta manipulação de sentimentos religiosos por parte do poder político que leva às perseguições religiosas que vemos em muitas latitudes do mundo e em muitas confissões religiosas também. Muito bem, Carlos Jalali, muito obrigado por ter participado hoje aqui no nosso programa. Eu perguntava-lhe ainda, muito rapidamente, mesmo nas despedidas, Padre Peter, sei que está prestes a abrir um espaço interconfessional no aeroporto de Lisboa. O que é que está previsto neste sentido? A autoridade que regula o aeroporto decidiu que era preciso ter um espaço que permitisse os passageiros que estão de passagem, às vezes passam horas ali à espera do voo seguinte, tenham um espaço onde possam viver a sua dimensão religiosa. Para um católico a questão não é tão premente, por exemplo, nós podemos sentar em qualquer banco e rezamos, mas para os muçulmanos, por exemplo, era preciso haver espaço para poderem fazer as suas prostrações e em muitos aeroportos isso existe, um espaço desse género. O aeroporto decidiu criar um espaço desse género e tem trabalhado com o grupo de trabalho do diálogo interreligioso para ver como é que isso se pode efetuar. Muito bem, Padre Peter, muito obrigado por ter estado hoje aqui também no programa Eclésia neste Dia da Liberdade Religiosa. A terminar, recordo que mais logo, alguns minutos após a meia-noite, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.